Paz do Senhor, videira. Vocês estão bem? Temos visita. Vocês, pelo amor de Deus, vão abraçar as visitas. Eu não consigo ser tão sutil igual usar. Jailton. Não, é Tiaguinho, não é Jailton. É Não, não é. Gilma, Paula, Davi, aí Davi, e Jéssica. Amém. Meu, que vocês sejam muitos bem-vindos nessa casa. Aí, ó, uma abordagem agressiva funciona, você viu? Vocês sejam muito bem-vindos aqui, viu? Isso aqui é a nossa casa. É o lugar onde a gente se encontra. É o lugar onde a igreja do Senhor se encontra para adorar aquele que vive. Para adorar aquele que vive. Irmãos, antes de eu ministrar, eu queria falar algo com os irmãos, que o Senhor ele tem me confrontado e me colocado no meu devido lugar. E existem alguns momentos na nossa vida em que evoluir é necessário, e graças a Deus por isso. E um processo de evolução, ele é muito doloroso. O processo de evolução, ele, na maioria das vezes, até traz trauma. Só que aí chega um ponto em que a gente consegue chegar nesse tal lugar de evolução. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, de verdade. Só que o grande problema com tudo isso é que esse lugar de evolução, ele não pode ser um lugar de descanso. Ou ele não pode ser um lugar de parada. Uma coisa, uma vez que o Gu trouxe aqui, que ele falou, e isso me fez pensar bastante, é que da maioria das vezes a gente estaciona nas nossas próprias bênçãos. A gente fica ali se deliciando com aquilo que o Senhor nos deu, curtindo tudo aquilo que o Senhor deu pra gente, e acaba que, sem perceber, e é duro isso, sem perceber a gente é as 5 virgens imprudentes, curtindo o rolê com o óleo de Jesus ali, curtindo e queimando tudo aquilo que Jesus deu com a gente, com qualquer outra coisa, menos com a obra de Jesus. Então, o Senhor ele tem algo para realizar nessa cidade. Ele tem algo para fazer nessa cidade. E cara, vamos ser bem sinceros, o Senhor ele escolheu a gente para ser a lança disso. Eu não sei em que momento da sua vida que você tá, mano. Mas na boa, se você tá num lugar de descanso, ou num lugar de, sei lá, mano, de curtir aquilo que o Senhor te deu, meu, fica atento, fica muito atento. O Senhor ele nos chamou para ser soldado, e soldado ele sempre está
ele sempre está em ação. E dessa vez o Senhor, ele não está chamando a gente na ação para a videira. Ele está chamando a gente para a ação, para o reino dele nessa cidade. E a gente tem bastante gente aqui, cheia do Espírito de Deus. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Nós temos bastante gente aqui, cheios do Espírito de Deus. Talvez você pode não estar crendo nisso em você, mas não tem problema não, eu creio por você mesmo. Tá tranquilo. Então usa isso que o Senhor te deu. Usa esse lugar que o Senhor te colocou. Usa os recursos que o Senhor te deu para o reino. Porque a hora já é bem mais que chegada, viu? Muito mais que chegada. E chegou um momento em que a igreja, como representante de Cristo na terra, ela vai ter que se posicionar. E isso não tem a ver com política, tá? Isso tem a ver com o céu. Demorou para mim entender isso daí. Mas não tem a ver com esse mundo. Tem a ver com o céu. Porque apesar de nós estarmos aqui, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Existe um lugar sobrenatural onde eu e você somos cidadãos dele, sabe? Moradores daquele lugar. Cidadão com tudo aquilo que tem direito. Então começa a prestar atenção aonde você está se calçando ou colocando os seus pés. E, cara, se você ficar atento, muito atento àquilo que o Espírito quer fazer através da sua vida, quer levar isso como profecia leve, mas você vai viver os melhores anos da sua vida. E não é porque você vai ser próspero, é porque você vai conseguir ver o que a sua mão vai fazer através do nome de Jesus. Ele poderia ter escolhido anjos, mas ele escolheu eu e você para fazer o que tem que ser feito. E isso é direto. E isso é direto, muito direto. Cara, você tem toda a capacidade, se você estiver alicerçado no Senhor Jesus. É Ele quem te capacita. É Ele quem te dá as palavras. É Ele quem cura. É Ele quem profetiza. É Ele. Sabe o que nós somos? Um cano, um condutor de água viva. Carrega isso para a sua vida. Você e eu, nós só somos condutores de uma água viva. De uma água viva. Então, pelo amor de Deus, não põe uma torneira em você. Não põe. Deixa isso jorrar. Jorrar. E você vai viver um tempo gigantesco no reino. Gigantesco no reino. O que você precisa, já que você está se perguntando, o que você precisa é tomar uma decisão e se posicionar no reino. Existe um louvor na harpa cristã que ela fala assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Onde a luta se travar. Então você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Amém? Abra a Bíblia de vocês em 1 Reis. Primeira Reis 24. Eu quero ler só um versículo. 1 Reis, capítulo 24, versículo 24. Perdão. Na verdade é 2 Samuel. É igual, né?
É que tá pertinho da minha Bíblia, ó. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 24. Amém? O rei, porém, respondeu a Aruana: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao meu Deus holocausto que não me tenha custado nada. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Cara, no sábado, eu acho que foi no sábado. Não, foi no domingo. No domingo eu estava em casa e eu gosto do Senhor quando Ele fala comigo, porque Ele me fala em situações cotidianas, Ju. Sabe? Ele me fala naquilo que eu vivo, naquilo que eu estou envolvido. E a gente estava em casa e a gente resolveu assar uma carne. Eu tenho uma churrasqueirinha pequena em casa e fui lá, comprei o carvão, a carne já estava em casa. Eu fui acender o carvão, cara, que luta que é para acender carvão. Eu não sei se é uma luta para mim, porque eu sou uma pessoa impaciente, ou se realmente é uma luta mesmo, Thiaguinho, mas eu sofri. E ali eu fui fazer o que toda pessoa nesse século ele faz. Quando você não consegue fazer alguma coisa, o que você faz? Eu fui no YouTube, mano, eu fui no Google, fui ver algum vídeo, que eu não queria perder mais tempo, porque aqueles moleques estavam gritando na minha cabeça. Samuel estava falando toda hora daquela carne. Eu queria assar aquela carne e acabar com aquilo logo de uma vez. E por fim eu me lembrei de um lance que uma vez eu vi o meu pai fazendo, eu fiz. Aí esse carvão ele pegou fogo, e ali assando a carne e tal. E cara, presta muita atenção naquilo que acontece na sua volta, de verdade. Muita atenção. Às vezes a gente fala que o Senhor ele não fala com a gente, Xande, mas Ele está falando a todo instante, cara. A natureza fala sobre Ele, tudo fala sobre Ele. E a gente não está prestando atenção porque a gente está envolvido com as nossas próprias coisas, ou às vezes envolvido nos nossos deleites. E nesse caso eu estava lá e eu comecei a olhar para a churrasqueira, eu comecei a olhar para o carvão em chama. E eu olhando para o carvão em chama, o Senhor ele começou a ministrar algumas coisas de mim, porque até para ajudar, o carvão que eu comprei era ruim. Tá, carvão ruim. E aquele carvão ele fazia muita cinza e brasa. E nada do fogo pegava, Gê. Eu não via fogo, mano. Minha carne estava aparecendo, estava defumando, ela não estava assando. E ali eu comecei a prestar atenção, e eu catei uma varinha, e eu fui cutucando o carvão, e eu fui separando o que estava pegando fogo do que não estava, e eu fui separando a brasa, e o Senhor ele me levou para um lugar, cara, mas para um lugar, ele me levou a imaginar como que o sacerdote tratava a brasa do Senhor, ou a chama dele, o trabalho que aquele homem tinha, sabe? O trabalho que aquele homem tinha, porque você lendo na Bíblia, é uma coisa muito romântica, sabe? É romântico aquilo. A gente aprendeu a romantizar bastante coisa. A gente nunca para pensar que existe todo um trabalho em volta daquilo que o sacerdote tinha que fazer. A gente não para pensar que o que a gente trata como sacrifício de louvor não era assim naquele tempo. A gente não para pensar que o que você trata como vergonha, que é você vir aqui à frente e se arrepender dos seus pecados, cara, você tinha que fazer isso diante do sacerdote e levar
o seu animalzinho para você pegar e oferecer como oferta pelos seus pecados. Então, é tudo muito romântico aqui. E aí eu parei para pensar como que o sacerdote ele tratava com isso. E eu fui ler. Porque eu não vou acreditar no que eu estava vendo, eu preciso ler. Eu não sou tão assim, né? As coisas são proféticas, mas a gente precisa ser bíblico nas coisas. E eu fui ler como que o sacerdote tratava aquilo. É surreal. Depois de eu ver, de eu provar, de eu separar as brasas e ver como o sacerdote tratava, Elias, é surreal o trabalho que aquele homem tinha para manter a chama, ou aquilo que a gente chama de fogo do Senhor aceso. Cara, ele tinha que acordar de manhã, ele tinha que entrar, e já para entrar tinha todo um trabalho só para entrar, de questão de vestimenta, de questão de como ele tratava as coisas, ou melhor dizendo para o nosso tempo, tinha todo um temor, sabe? Tinha todo um temor, um carinho para aquilo. Porque não era qualquer coisa, era a chama do Senhor, era a representação do Senhor. E ele entra, e ele separa as brasas, Mas o que eu queria trazer para você são 2 pontos. O separar das brasas e o tomar cuidado com a chama do Senhor. Cara, aquele sacerdote, ele pegava, separava as brasas, ele levava as brasas que já tinham se queimado, as brasas que já não serviam para chama, para mais nada, não alimentavam mais nada, já passou. E ele jogava para fora do arraial. Você imagina, o cara acordava de manhã. É ruim acordar de manhã, né? Ele acordava de manhã e ele tinha todo esse trampo, e ele ainda tinha que pegar e dar um rolê para fora da cidade e jogar isso para fora da cidade, Rô. E aí ele tinha que voltar e alimentar a chama do Senhor com novas lenhas. Com novas lenhas. Ninguém fazia isso por ele. Isso era trabalho dele. Não tinha auxiliar para isso. Isso era trabalho dele. Manter acesa a chama do Senhor era trabalho dele. E aí ele pegou aquilo que já se queimou, jogou fora. Cara, um dia, tudo que você viveu o ano passado funcionou e foi legal, mano. O ano passado foi bem legal. Eu posso falar para vocês, o ano passado foi top. Mas se você acha que você está envolto assim, não está se sentindo bem por conta dos seus pecados, cara, você está muito enganado. O problema é que você não está separando as brasas. Se você pegar e tirar as brasas daquilo que é a presença do Senhor, daquilo que é a chama dele, e você ter o trabalho, de ir lá, separar aquilo que não serve mais. Cara, o maná era só por um dia, não dava para guardar. Se você está calçado há mais de um ano, naquela sensação que você teve, sei lá, mano, no seu batismo, você está todo torto, mano. Você está todo enganado. Desculpa, você não vai sentir aquilo de novo. Desculpa, se você está em busca de qualquer tipo de sensação, você não vai sentir aquilo de novo. Sabe o que eu posso te aconselhar a fazer? Que é o que eu faço. É lembrar daquele dia como um ponto de partida para uma vida de eternidade. Isso você pode fazer. Porque a partir daquele dia você morreu. E você é uma nova criatura, como Paulo fala. Então você já está colocado num lugar onde você tem condições de separar aquilo que serve e aquilo que não serve. Cara, me irrita. De verdade, me irrita. Quando a pessoa vem falar aqui, tipo assim, você é crente, né, Patrick? Eu falo, é lógico que eu respondo que eu sou, né? Eu sou.
nossa, você não pode beber, né? Você não pode fumar, né? Você não pode. Não pode. Não pode. Aí, esse é a conversa que eu tenho com alguém que não conhece a Cristo. Agora, a conversa de que eu conheço a Cristo é o que me irrita mais ainda. Porque ele vem me perguntar para mim, na posição minha de líder: ô Trick, eu posso, não posso. Cara, se você for querer uma assinatura de uma pessoa que vai te permitir fazer as coisas, cara, você pode ir para sua casa e perguntar isso pro ar, pôr um papel em cima da mesa, talvez o capeta assina para você. E você vai viver o seu pode e não pode. Porque todas as respostas estão nesse livro. E você e eu, como sacerdote, que é essa posição que o Senhor nos colocou, um sacerdócio real, nós temos acesso a isso. Então você tem condições total de separar na sua vida o que você pode e o que você não pode. Você tem condições total na sua vida de saber se você errou, se você não errou. E cara, se você errou, eu tenho uma coisa maravilhosa para falar para você. Você também tem todas as condições de se arrepender. Aí é a hora que você pega, olha para o lugarzinho da chama e separa aquilo que não serve mais. Você se arrependeu. Você pega aquilo e joga fora e não se repete mais. Porque não presta, não serve. E aí você pega e preserva aquilo que é do Senhor. Preserva aquilo que é do Senhor. A responsabilidade está toda nas nossas mãos. Cara, eu posso falar uma coisa para vocês. Não era nem isso que eu queria pregar. Porque como um bom aprendiz assembleiano, né, Gu? A gente vive com a palavra prontinha. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas o meu olho se voltou para isso que o Davi falou. Foi demais para mim. Ele estava numa situação que para ele era muito favorável. Era muito favorável para ele. Cara, ele era o rei, ele é dono de tudo, ponto. Nessa situação aqui, ele iria levantar, como já foi falado no começo do culto, ele ia levantar um altar em sacrifício ao Senhor, para pedir perdão por um pecado dele, que ele cometeu. E ele foi orientado pelo profeta, orientado pelo lugar onde ele deveria levantar isso, orientado como ele deveria fazer isso. Porque esse é um papel de uma pessoa que está à frente, só orientar. Nós não obrigamos, nós não mandamos, nós não manipulamos, nós orientamos. E Davi foi orientado a fazer isso. E ele foi orientado aí na casa de Aruana. Cara, quando ele chega lá, é assustador o que acontece com ele. Porque Aruana oferece tudo. Aruana oferece a terra, Aruana oferece os bois, Aruana oferece até o sacrifício pronto. Cara, no nosso tempo isso aí era bênção pura. Cara, eu tô com vontade, o Senhor falou para mim que eu tenho que pregar pelas nações. Aí o Senhor falou isso para mim. Aí de repente, vem um pastor sei lá da onde, ou melhor, vem uma pessoa sei lá da onde, um cara com caráter totalmente duvidoso, e ele quer financiar tudo para mim.
Não, eu vou pagar sua passagem e vou pagar sua estadia. Meu, o que você precisar, você dá um toque para mim. Cara, isso é bênção de Deus, não é? E cadê o sacrifício que a gente tem que fazer? Cadê o separar das coisas? Cadê a responsabilidade que nós temos com o Senhor? Sabe que o Senhor ele vem me massacrando de dezembro até hoje? A responsabilidade é sua. 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 Não fala mais nada, mano. Só fala isso, a responsabilidade é sua. É sua. É sua. É sua. A responsabilidade é sua. Eu não consigo terceirizar esse negócio de me limpar dos meus pecados, sabe? De separar minhas brasas, Nájila. Não. Custou muito caro ter esse acesso com a brasa. Custou muito caro eu ter esse acesso com a chama. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Custou muito caro para que eu pudesse ter esse acesso ao ponto de eu colocar lenha na fogueira. É muito... Eu falei, mano, a gente gosta de tornar tudo um romance. Tudo vira romântico aos nossos olhar, tudo fica romântico à nossa vista. Nossa, é maravilhoso o processo que Jó passou. Tudo é romântico pra gente. Pelo amor de Deus, velho. A responsabilidade é nossa. E aí, quando eu li isso, eu fiquei, meu, sai fora de tudo, Senhor, aquilo. Sai fora de tudo aquilo que eu tenho como sistema, sabe? Sai fora de tudo aquilo. Mas as palavras que Davi trouxe e ele falou, aí dá para entender porque ele é segundo o coração de Deus. Aí dá para entender o porquê que o Senhor fazia o que fazia com ele. Porque ele entendia que a responsabilidade era dele. Dele. Não dá para terceirizar as coisas. Cara, não dá para centralizar as coisas. Cara, não dá para você simplesmente viver uma vida como você quer. Ou simplesmente agir como você quer. E a única coisa que eu pedi para o Senhor é que Ele fosse bem direto com a nossa igreja, tá? Então, e não dá para você vir aqui achando que a oração de alguém, ou vai brotar um profeta do chão aqui, e vai impor as mãos sobre você, e vamos ser sinceros, já vai falar aquilo que você já sabe, mano. Já vai falar aquilo que você já sabe. Olha para o fundo da sua alma, de verdade. Todas as vezes que uma pessoa dessa igreja, ela se dirigiu a você, e o Senhor usou aquela pessoa para falar com você, não era sobre assuntos que você já sabia? Vocês já pararam para pensar nisso? Que você vem aqui, querendo a oração de alguém, por isso que eu falei que eu queria que fosse bem direto para a nossa igreja, e aí, você consegue, olha que da hora, alguém vem na sua direção, gente. E aí o cara vai falar tudo o que você já sabe. E aí você resolve terceirizar aquilo que você deveria resolver. Resolver como homem ou como mulher? Não. Resolver como cristão, como sacerdote da própria vida. Você não pode se aproveitar de situações onde parece que você vai ser abençoado e achar que aquilo está normal. Você não pode simplesmente me ouvir aqui falando e achar que está bem, está bom. Essa porção que está descendo está bom. Aquilo que o Gu traz de domingo no ensino está bom. Aquilo que é ministrado está bom, não. Existe um lugar onde você pode buscar isso. E isso não dá para ser terceirizado.
Cara, não pode ser terceirizado, não pode. Você não pode ficar dependendo de outras pessoas. Na célula eu até falava na terça-feira que o papel da liderança é simplesmente apontar um caminho, é apontar uma direção, é aconselhar aquilo que se pode ser feito. Vocês acham mesmo que eu vivo a minha vida? Eu não me aconselho com ninguém. Gustavo não se aconselha com ninguém. A gente não fala com ninguém. O Rô não fala com ninguém. A gente vai lá e desce um negócio do céu e fala, nossa, o Senhor resolveu tudo. Nós se aconselhamos. Nós se falamos. E aí depois dos conselhos recebidos, nós vamos para as nossas casas. Porque é assim que o Senhor trabalha. E nós pensamos naquilo. E pesamos tudo que foi falado. E a situação em que nós estamos vivendo. Pegou? Cara, uma igreja que quer atingir o mundo é uma igreja de pessoas maduras. Com posição de pessoas maduras. Davi tinha vacilado de novo. De novo. Davi tinha pecado de novo. Ele fez o que não era necessário ser feito. Ele resolveu fazer uma contagem. Ele resolveu fazer uma contagem. Não precisava ser feito. Ele recebeu do Senhor o que ele tinha que receber. Foi orientado do que tinha que fazer. Aonde ele tinha que ir. Porque geralmente é assim. O Senhor, ele dá as coisas muito completinhas. É a gente que tem problema de interpretação de texto. Ou de interpretação até do que o Senhor fala. Interpretação auditiva, né? Tem problema agora. E aí Davi foi lá e levantou o próprio altar. Ele comprou. Ele falou, eu não vou levantar um altar que não me custe nada. Cara, essa foi a ação dele para com Deus. E qual é a nossa ação para com Deus? Ele era rei. Ele não tinha esse acesso. Se surpreenda com isso, tá? Ele não tinha esse acesso que nós temos. Esse acesso direto com o Senhor. Davi não tinha esse acesso. Onde você pega e auxiliado pelo Espírito Santo, porque a gente não sabe nem orar se não for por Ele, auxiliado pelo Espírito Santo, se dirigia ao Senhor, se dirigia a Ele, sabe? Davi não tinha isso, precisava sempre um profeta, porque todas as vezes que o Senhor precisava falar com um rei ou com alguém, era um profeta que ele falava. E cara, você vive em busca de uma profecia, onde você mesmo pode ser o agente da profecia. Esse acesso está aberto. Separa essas brasas pelo amor de Deus. Tome uma decisão coerente, intencional na sua vida. Não fique se lamentando com aquilo que nem aconteceu ainda. Porque a lenha que você acabou de colocar, ela está sendo queimada, ela está sendo consumida. E muito menos se preocupe com aquilo que já se passou. Você tem que pegar essas brasas e separar. Tomar uma atitude daquilo que você tem que fazer. Sabe? Foram dias em que o Senhor, Ele vem me falando de muita coisa. De bastante coisa. Sabe onde eu fui domingo? Eu fui lá em Torrinho. E não foi nem por iniciativa minha. A Luana pegou, olhou na minha cara e falou, vamos pra Torrinha? Eu falei, mano, pra Torrinha? Eu falei, nós não vai começar um trampo lá? Eu falei, mas
É domingo, mano. Na Torrinha. Falou, vamos lá pra Torrinha. E vamos dar um rolê, vamos olhar como é que é. Aí eu fui, olhei, mostrei. E a gente tava vendo de comprar um berço de uma mulher lá. E dessa a gente foi lá, olhamos o berço. Um berço top. Ela me fez trazer no meu carro o berço. É isso. É isso aí mesmo. E aí eu me lembrei de uma coisa que ela tinha falado. Ela falou que esse berço, Patrick, ele custa muito caro. E a gente tá pagando mó barato. E ele vem de Torrinha. Aí eu falei, o que tem, mano? Falei, o que tem? Falou, as melhores coisas para a nossa vida vão vir de lá. E aí, se você não tiver responsabilidade de entender, se você não tiver naquele dia separado as brasinhas, porque eu não entendi o que ela falou, você não entende o que o Senhor faz por você. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque nós se acostumamos com a terra. E isso está me dando nojo. Nós se acostumamos com o que a gente vive. Isso está me dando raiva. A gente se acostumou com as casas que a gente mora. Isso está me dando repulsa de mim mesmo. Porque se Jesus voltar, e Ele vai voltar, nem com o sapato ou com o tênis que você quer comprar, você vai ficar. Porque o Senhor só leva para o céu aquilo que é incorruptível. Aquilo que é corruptível fica na terra. E só sabe disso, e só entende isso quem tem o trabalho de separar as brasas da chama do Senhor. Cara, trabalho. O que eu tenho para falar para você é trabalho. Trabalho. Não tem porção mágica, Elias. Trabalho. Não vai dar para alcançar a cidade, ou não vai dar para alcançar as nações sem trabalho. O evangelho também é trabalho. Manter um relacionamento com o Senhor também é trabalhoso. Manter uma intimidade com o Senhor também é trabalhoso. É necessário abrir mão de coisas, é necessário abrir mão de pessoas, é necessário abrir mão até mesmo de nós. É trabalhoso, mano. Dói, machuca. E falando isso, parece um discurso de tortura, mano. Parece um discurso de tortura. Mas eu me lembrei que eu já fui muito mais crente. Eu me lembrei que eu queria muito mais coisa do que eu quero hoje. Eu me lembrei que eu tinha inveja, mano, de Filipe. É isso aí, mano. Eu lia sobre Filipe e eu tinha inveja sobre aquele cara. Porque o Senhor falou para ele sobre um eunuco que estava lendo e não estava entendendo. E cara, ele correu atrás do eunuco. E ele fez a seguinte pergunta para esse homem: entendes o que lê? E cara, guarda isso no fundo da sua alma, porque é isso que os seus pais vão falar. É isso que os seus amigos estão falando. É isso que talvez as pessoas do seu lado estão sentindo. E você não está ouvindo. Como que eu vou entender se não tem quem me explica? E aí ele vai lá.
E começa a explicar para o eunuco. E é legal, né, isso daí. Ele explicou para o eunuco. Mas não era disso que eu tinha inveja dele. Porque eu sempre fui um cara que curtiu o espiritual. Eu sempre fui um cara que quis estar envolvido com show. Eu sempre fui o cara que olhava assim, negócio de profecia, falava, cara, eu quero aquilo. E ficava ali buscando aquilo. Falando em, eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Aí de repente Felipe vai lá, batiza o rapaz. E ele se teletransporta. É isso aí. Na Bíblia vai estar transladado. Mas eu estou facilitando para a gente. Ele foi teletransportado. Teletransportado. Houve-se um trabalho. Houve-se uma busca desesperada por explicar sobre a palavra. Houve-se um trabalho de batizar a pessoa. E depois do batismo ele fez o quê? Foi embora, mano. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele entendeu, ele se converteu e ele foi batizado. Você entende isso? E aí ele foi simplesmente dar um rolê. Porque pessoas espirituais, eles buscam essas coisas. Porque na verdade nós somos essas pessoas. Cara, quem vai acreditar em você quando você falar que você tem um sacerdócio nas suas costas? Se não pessoas como nós. Quem que vai querer dar ouvido para você quando você falar sobre um cara chamado Espírito Santo? Você é envolvido nisso. Você está envolvido com isso. Você está envolvido num sacerdócio. Cara, separa as suas brasas. Queira um outro tempo na sua vida. Enquanto eu estava ali separando aquele carvão ruim, Samuel. E o Senhor ali falando comigo da forma mais simples. Depois de eu ter separado e a chama ter se acendido de novo, irmã Carol, a carne ela começou a assar. E ela foi assando, ó. E me deu tanto trabalho que eu não queria comer a carne. Sabe o que eu fiz? Eu só servi. Eu só fui servindo, mano. Eu ia cortando e servindo. Eu ia cortando e servindo. Eu ia cortando e servindo. Mãe, que chapação é essa, Patrick? Separa a sua brasa. É um conselho que eu te dou hoje. É o tal do apontar caminho. É só isso que eu estou fazendo. Separa tudo. Põe novas lenhas. E cara, se prepara. Se prepara para servir outras pessoas. Um lugar de servidão. Um lugar de servidão. E não depende de bênçãos de ninguém. Não depende de bois de ninguém. Não depende de lenhas de ninguém. Você não depende de uma mão estendida sobre as suas cabeças para você proclamar o evangelho por aí. Não. Você não depende de uma mão sobre a sua cabeça para você se sentir perdoado. Não. Porque o que eu vejo, o que os meus olhos veem, e o interessante, isso não é nem só o que eu vejo, é que eu escuto, é que nós estamos em um tempo em que as pessoas só retêm. É como se a igreja fosse um grande McDonald's.
e nós tivéssemos com o chapeuzinho, né, Rô? Cada um no seu setorzinho, falar, toma aqui, 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 toma aqui. E não é assim que funciona. A responsabilidade é sua. A chama é sua. O altar é seu. E vai dar trabalho. E vai dar muito trabalho. Mas você vai ter a felicidade de servir alguém. É isso, felicidade. De servir alguém com aquilo que você carrega como sacerdote. Você não vai precisar mais ficar terceirizando. Na boa, você não vai precisar mais de ligar para alguém para expulsar um demônio. Você não vai precisar mais de mandar uma mensagem para alguém para fazer uma visita. Você não vai precisar mais de tentar lembrar de como que fulano orou e tal pessoa foi curada, porque é isso que nós fazemos. Você não vai precisar mais se sentir bem só quando você está envolvido com isso aqui. Não. A responsabilidade é sua.